O que uma inquietude, o que chega a ser inquieto, o que chega nessa inquietude e o que ela pode provocar. Eu sempre tento partir do corpo como linguagem, entendeu? Como um elemento de comunicação. Foi em 2011, né, quando a São Paulo Companhia de Dança me convidou para fazer esse trabalho assim, com eles, né? São Paulo, né, uma companhia que naquele momento ainda era nova, assim, né, uma grande companhia. Eu fiquei pensando como é que eu poderia, de alguma forma, atingir as expectativas, né? Aí eu fiquei um pouco inquieto, assim, com esse convite, como é que, né, assim. Aí foi me ocorrendo essa questão mesmo, assim, dessa inquietude, né? Eu fiquei um pouco pensando em relação a isso. Aí foi quando eu fui, vamos dizer, estruturando, né, esse meu trabalho, essa minha coreografia. A sequência é mão, cabeça, virou, aí foi, e, lembra? Eu faço um movimento assim, sabe? Pensa só pela cabeça, ó. Cabeça, cabeça. E é uma movimentação diferente pra gente, porque é um pouco mais minimalista do que a gente tá acostumado a fazer, assim, né? A gente dança bastante coisa que as pessoas pedem, ai, maior, avança mais, desloca mais e tal, e às vezes é muito pontual as coisas, assim, na linguagem do Henrique Rodovalho, né? Então foi um processo bem tranquilo, ele deixou a gente bem à vontade, ele deixa a gente se expressar, cada um interpretar o movimento no corpo do seu jeito, né, com a sua personalidade. Aí. Não, pode ser isso, ficou legal. Aí. Eu elogio o Trove Guy. Tem um personagem central, né, na dança, que ele é o mais inquieto de todos, que é justamente o cara que fica parado. Eu acho que nós somos, assim, né, facetas dele, assim, mostrando a inquietude que tá dentro dele, mas ao mesmo tempo ele fica parado, assim, praticamente, né, mas ele tá inquieto. Quando o Rodovalho veio, o Henrique Rodovalho veio coreografar Inquieto, ele escolheu o elenco e aí todo mundo aprendia as sequências, né? Eu fazia parte do elenco. E ele tinha falado da ideia de ter uma pessoa parada, de ter uma pessoa que anda com a corda para um lado e para o outro. Mas, no entanto, ele escolheu as pessoas e todo mundo aprendia as sequências, porque ele ia decidir quem ia ficar no final. Umas 2 semanas antes, acho, da estreia, a menina que ficaria parada machucou o pé. E aí ele olhou assim o elenco e eu tava sentado, eu lembro. Ele virou e falou, você vai ficar parado. Foi um balde de água fria na hora, porque, nossa, eu tava me dedicando tanto à movimentação. Mas aí você tem que engolir seco, né? Então, tudo bem, ficar parado. E foi a melhor coisa que me aconteceu, eu sempre digo isso. Porque eu nunca tinha passado, nem imaginava que poderia isso acontecer na cena, né? Ficar parado dançando balé. E todo momento que eu dancei, claro, tem a dor nas costas, dor na perna, que você não pode se mexer, dá vontade de coçar o olho. Tem uma hora que você vai perdendo o sentido, assim, sabe? A lombar começa a encolher, aí tem que prender o abdômen. Mas não pode esquecer da coreografia, que tem algumas deixas que eu fazia, eu olhava pro menino que estava dançando. Mas, tirando tudo isso, né, que faz parte, foi uma sensação muito incrível, assim. Muito diferente do que eu estava acostumado, né? E eu tinha outra visão, eu era muito novinho, eu achava que não, como vou ficar parado? E é outra dança, né? Diferente de uma remontagem que a pessoa vem e te passa uma coreografia e, não sei, ela identifica perfis parecidos com aquele lugar e tal. E, diferente disso, uma montagem, ele busca a personalidade de cada um, né? Então eu acho que eu tenho esse espírito meio... Às vezes eu sou metódica, digamos assim. E as pessoas percebem um pouco isso, né? Sei lá, neurótica com algumas coisas. Então, no Inquieto, especificamente, tinha uma coisa dele desenhar o palco com linhas, né? Foram muitas linhas, assim, que a gente passava durante a coreografia. E eu acho que ele percebeu isso em mim, essa coisa objetiva, sabe? A gente tinha uma estrutura de 4 metros de altura em cada coxia, né? Então, tinha como se fossem
era um cronograma de cordas, né? De linhas. Eram, se eu não me engano, 30 linhas que a gente passava durante todo o balé. E ficavam pessoas na coxia me dizendo qual era a próxima, porque isso pra ele fazia todo sentido do mundo. Quando eu passava com a corda, eu tinha que me preocupar se eu não ia atrapalhar os bailarinos, né? Porque cada um tinha uma faixa de linóleo pra dançar. Mas, às vezes, eu ali passando. Então, eu tinha quase que uma coreografia no meio da coreografia deles pra não atrapalhar eles, né? O que eles estavam fazendo. Eu sou inquieto, exatamente. E eu causo inquietude nas pessoas que estão assistindo, né? Porque várias pessoas me falaram que... Nossa, eu ficava esperando o tempo todo você se mexer e agora ele vai se mexer. E a pessoa ficava olhando a coreografia e voltava pra me olhar pra ver se eu tinha mexido. E é legal ver isso, né? Que deu resultado. Acaba até sendo engraçado, assim, né? Porque acho que, de alguma forma, assim, as pessoas acho que identificam ou reconhecem, né? Ou percebem isso, assim, que existem pessoas que são assim mesmo, né? Tipo assim, fala, né? A pessoa querendo falar e não consegue.